Olá! Hoje a gente vai mergulhar em duas leis que são fundamentais, que redesenham um pouco a relação do cidadão com o governo aqui no Brasil. Falo da Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI, e também da Lei de Proteção dos Usuários de Serviços Públicos. A nossa fonte é uma análise bem detalhada delas. A ideia aqui é entender como essas leis que vêm lá do espírito da Constituição de 88, né, que colocou o acesso à informação como direito e a publicidade como regra, como é que elas funcionam na prática? O que elas significam para o governo e principalmente para quem usa o serviço público no dia a dia. Exatamente. A Constituição deu o pontapé inicial, né? Mas foram essas leis, olha, especialmente a LAI, que é de 2011, e a Lei 13.460, já de 2017, que realmente trouxeram esses direitos para a realidade. E a virada de chave é importante. A gente sai de um modelo onde o Estado meio que fazia um favor dando informação para um cenário onde o acesso é um direito mesmo, garantido. Exige uma postura ativa do governo, sabe? Entendi. Faz todo sentido. Vamos olhar primeiro para lá, então. A Lei 12.527. O objetivo principal é bem claro, né? Garantir esse direito de acesso à informação. Fundamental para a pessoa participar, fiscalizar. O pilar parece ser essa inversão que você mencionou. Publicidade é a regra, o sigilo vira a exceção. É isso? É, perfeito. E o impacto dessa inversão, olha, é fascinante. Porque não é só sobre o governo ter que responder quando alguém pergunta. É mais fundo. Cria uma obrigação proativa para o Estado. Ele tem que divulgar dados por conta própria. Isso quebra uma cultura histórica de opacidade, né? Fortalece a prestação de contas, muda a dinâmica de poder mesmo entre governo e sociedade. E essa obrigação de transparência, ela vale para todo mundo, né? Quer dizer, o executivo, o legislativo, o judiciário, Sim. em todas as esferas, União, estados, municípios, até tribunais de contas, Ministério Público. Isso. E um ponto super importante, inclui até entidades privadas sem fins lucrativos que recebem e gerenciam dinheiro público. Ah, interessante isso. Quer dizer, É vital. Garante que o dinheiro público, não importa quem está administrando, continue, digamos, visível, né? Sob escrutínio. A transparência tem que seguir o dinheiro. entendi. E na prática, como é que funciona? Para pedir informação, tem os SICs, né? Os Serviços de Informação ao Cidadão. Exato. Tem os SICs físicos e hoje muito online, como a plataforma Fala.br, que centraliza bastante coisa no federal. E tem regras, né? Tipo, geralmente é de graça, só se paga a cópia, talvez. Tem prazo para responder? 20 dias, eu acho. Isso, 20 dias e podem prorrogar por mais 10 se justificarem. E a resposta tem que vir numa linguagem simples, acessível. E se negarem a informação ou não responderem, tem como recorrer. No governo federal, a última instância administrativa é a CGU, a Controladoria Geral da União. Mas claro, nem tudo pode ser aberto, imagino. Existem exceções. Informações pessoais, por exemplo. Sim, dados pessoais têm acesso restrito, a regra geral é por até 100 anos. E documentos preparatórios, tipo minutas, pareceres internos antes de uma decisão, podem ficar sigilosos temporariamente. E além disso, tem as classificações de sigilo mesmo, né? Informação reservada, que dura 5 anos, secreta por 15 anos e ultra secreta por 25 anos. E essa última pode até ser prorrogada uma vez. Então existe um equilíbrio aí. A lei busca uma transparência, digamos, responsável. Protege dados sensíveis, privacidade, segurança do Estado, segurança da sociedade. Mas o ponto-chave com prazos definidos, para não existir aquele sigilo eterno, né? Certo. E tem aquela diferença importante. Transparência passiva, que é responder quando a gente pede, e a ativa. Isso, a ativa é fundamental. É o governo divulgar espontaneamente, lá nos portais da transparência, informações de interesse geral. Estrutura, quem é quem, despesas, licitações, contratos, salários dos servidores, tudo isso. Ok, acho que a lei ficou mais clara. Agora vamos para outra ponta, a Lei 13.460 de 2017, o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Se a lei é o direito de saber,
Essa parece focar no direito a um serviço de qualidade e também no direito de participar, é isso? Exatamente. E é curioso olhar o contexto dela, né? A Constituição já falava disso lá em 88, de forma geral. Quase 30 anos depois. Pois é, a lei só veio em 2017, quase 30 anos depois. E olha que interessante, ela veio depois de uma ação de inconstitucionalidade por omissão, que a OAB moveu no Supremo. Basicamente dizendo: Congresso, vocês não fizeram a lei que a Constituição mandou. Levou tempo para concretizar essa promessa. E o que essa lei traz de básico para o cidadão no balcão da repartição, por exemplo? Ela define direitos claros no atendimento, ser tratado com urbanidade, com respeito, ter sua boa-fé presumida, ou seja, não ser tratado como suspeito logo de cara, igualdade no tratamento. E também coisas práticas, cumprimento de prazos para atender às solicitações e a simplificação de exigências, como, por exemplo, dispensar o reconhecimento de firma em muitos casos ou a autenticação de cópia se você levar o original junto. Isso parece tentar diminuir a burocracia, humanizar um pouco essa relação, né? É bem por aí. Uma tentativa de tornar a relação cidadão-estado menos, digamos, áspera, menos burocrática e mais focada na experiência de quem está ali precisando do serviço. É uma mudança de perspectiva bem importante. E quais são as ferramentas que a lei cria para isso funcionar? Você falou de participação, qualidade. Sim, ela traz instrumentos-chave. As ouvidorias ganham um papel central, não só para receber reclamação, mas também denúncia, sugestão, elogio. E o retorno delas tem que subsidiar a avaliação dos serviços e a melhoria da gestão. Então a ouvidoria não é só um muro das lamentações? Não deveria ser. A ideia é que seja um canal de diálogo e melhoria contínua. Além disso, tem a Carta de Serviços ao Usuário. O que é isso? É um documento que cada órgão tem que ter, dizendo exatamente quais serviços prestam, como acessar, quais os padrões de qualidade esperados, tipo tempo de espera, documentos necessários. Isso cria um compromisso público que pode ser cobrado. E tem também os conselhos de usuários, que são órgãos consultivos para a participação da sociedade na avaliação e a própria avaliação periódica dos serviços, que tem que ser feita anualmente, incluindo pesquisa de satisfação. Entendi. Ouvidoria, carta de serviços, conselhos, avaliação. São várias frentes. Sim, são peças que, idealmente, se conectam. A carta informa o padrão. A lei ajuda a cobrar essa informação se não estiver clara, a ouvidoria recebe o feedback, a avaliação mede o resultado. Então, juntando tudo, essas duas leis, LAI e a 13.460, elas meio que trabalham juntas? Se complementam? Com certeza, elas se reforçam mutuamente. A lei fornece informação, o conhecimento que permite ao cidadão usar melhor os direitos garantidos pela Lei 13.460. Por exemplo, como é que você vai reclamar na ouvidoria sobre a qualidade de um serviço se você não sabe qual é o padrão de qualidade que ele deveria seguir? A Carta de Serviços, que deveria ser divulgada ativamente ou obtida via lei, te dá essa base. Faz sentido. Cria um ciclo, talvez. Exato. Um ciclo virtuoso, idealmente. Mais transparência pela lei leva a mais possibilidade de controle e participação, tanto pela lei quanto pela 13.460. Isso, por sua vez, leva a uma maior responsabilização dos gestores e pressiona pela melhoria dos serviços, que é o foco da 13.460. E, claro, um efeito colateral importante. Tudo isso junto dificulta a corrupção e a ineficiência, que geralmente gostam de sombra, de opacidade, né? Claro, não dá para romantizar também. Imagino que a implementação disso tudo, especialmente em municípios pequenos, com menos gente, menos tecnologia, deve ser um desafio enorme. Sem dúvida. A capacidade institucional, tecnológica, a cultura organizacional, tudo isso pesa muito na hora de tirar a lei do papel e fazer acontecer de verdade, tanto para a transparência ativa da lei, quanto para a gestão das ouvidorias e avaliações da 13.460. Bom, resumindo então, o que a gente tem é um par de leis bem poderoso, pelo menos na intenção, né? Buscando uma administração pública mais transparente, mais eficiente e que principalmente ouça o cidadão no Brasil. Isso. E fica talvez uma reflexão, né? Para que essa transformação cultural que essas leis propõem realmente aconteça, para ir além do texto legal e se tornar prática cotidiana, qual é o papel de cada um de nós? Usar ativamente esses instrumentos, sabe? Fazer um pedido de informação pela lei, registrar uma manifestação numa ouvidoria, talvez até se interessar por um conselho de usuários.
Será que esse uso constante, essa demanda vinda da sociedade, que realmente consolida a mudança e garante que ela seja para valer? Como a gente garante que essa pressão venha também de baixo para cima?